Então eu vou girar o eixo e vocês veem aí que a cúpula está roçando ali, está raspando nesses fiozinhos. Se a gente der uma olhada aqui pelo outro ângulo, beleza, pessoal? Há pouco tempo eu publiquei um vídeo falando sobre o problema do sensor Hall, de um distribuidor com sensor Hall, que é muito comum, é relativamente comum, quando ele aquece começar a falhar um sinal ou mais sinais e dá a impressão que é falha de cilindros. Se vocês não viram, dá uma olhada aí no card, eu coloquei em algum lugar em cima e também na descrição, é uma dica bastante importante. Essa dica que eu vou trazer agora sobre o distribuidor Hall é o problema do conector ficar solto aqui. Obviamente, se quebrar esse fiozinho que interliga propriamente com o sensor Hall lá dentro, você pode ficar na rua. E foi exatamente o que aconteceu com esse aqui desse cliente. Ele estava voltando de uma viagem, algo assim mais ou menos próximo da casa dele, isso aqui quebrou. O mecânico foi lá, soldou uns fiozinhos aqui para ele, deu um jeito, ele conseguiu chegar na casa dele, mas depois o carro acabou parando novamente. Então ele mandou aqui para eu restaurar. Então tem vários defeitinhos aqui, mas eu queria falar sobre esse problema para vocês, que acontece porque essa base do conector aqui, ela acaba quebrando, ela tem uma trava por dentro, e essa travinha aí acaba se soltando, é uma travinha de metal, e como aqui dentro está girando, acaba fazendo uma lambança. Mesmo que depois que você monte, e é bastante comum nessa idade, o conector aqui já está colado, já não tem mais a travinha aqui dentro, ele pode acontecer de cair com o próprio peso ali do chicote balançando aqui com o tempo, calor e tudo mais, ele pode acontecer de descolar, quebrar a cola, acabar caindo. E tem outro detalhe também, além de cair e poder quebrar o fio aqui dentro, por cima do sensor Hall também tem uma capinha de plástico que protege os fios ali dentro. Isso também pode vir a quebrar, os fiozinhos podem pegar nessa cúpula que está aqui dentro. Mas vamos dar uma olhada nisso, já relativamente desmontado, na bancada, porque daí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá, pessoal, aproximando aqui já dá para ter uma ideia. Eu vou desmontar depois uma parte para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Mas esse conector aqui, ele está até com essa travinha aqui, eu vou substituir isso, vou melhorar esse sistema de fixação. Esse conector não tem fixação aqui por cima, ele tem uma chapinha de metal que é colocada aqui por dentro, então tem um buraquinho quadrado aqui. A base do conector acaba passando, uma ponta passa para dentro e vai uma travinha aqui dentro. Isso com o tempo resseca, acaba quebrando e acaba fazendo uma lambança, tá? Muita gente está acostumado a ver, só dá uma olhada no meu canal aí, tem alguns vídeos também de uns distribuidores aí com o conector aqui do sensor colado. No Facebook também eu tenho publicado aí várias fotos de distribuidores do antes e depois, que estava tudo colado. E eu sempre monto duas chapas de metal para travar esse conector no lugar, chapas aqui por cima, para que não fique nada lá dentro do distribuidor, não corre mais esse risco. E uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês também, quando o distribuidor está girando, você vê aquela cúpula ali dentro, ela está até bem enferrujadinha, preciso dar um trato nela. O que vocês vão acabar percebendo aqui, ó, que eu estou fazendo uma certa força para girar, eu vou ficar quieto e vocês vão perceber que existe um barulhinho ali dentro. Esse barulho aí provavelmente são os fiozinhos do sensor Hall que estão encostando nessa parte móvel, nessa cúpula aqui dentro, e foi isso daí que interrompeu e o carro parou. Para quem está pensando aqui, caramba, eu estou à mercê de 3 fiozinhos dentro de uma peça aí que roda, vocês podem ver que eu estou rodando aqui, ó, o conector está balançando lá, significa que está encostando, não deveria, tá tudo meio solto lá dentro. A gente vai desmontar e ver isso de perto, e é isso daí mesmo, pessoal, você está por 3 fiozinhos, tá? Então, se você tem um distribuidor que está com o conector colado, já é um indício que foi feita uma certa gambiarra aí e ele pode vir a descolar. Além disso, como eu falei para vocês, tem uma peça ali dentro que pode acabar quebrando. Mas vamos desmontar esse distribuidor, vamos ver por partes e aí eu explico para vocês o porquê que isso oferece bastante risco e é importante manter em ordem para não ficar na rua, porque é fácil de ficar na rua com ele. Pessoal, eu tive que deixar a exposição do celular aqui travada e bastante claro para a gente conseguir ver os detalhes, porque eu tenho que aproximar muito o distribuidor aqui da câmera do celular. A gente tem essa cúpula que está ligada ao eixo, e ela vai ficar rodando lá dentro do distribuidor, vai ficar rodando inclusive nesse sentido mesmo, tá? E bem aqui, ó, eu não vou conseguir apontar porque eu vou ter que aproximar mais. Bem aqui, você vê 2 fios ali dentro, não são os fios originais porque foram emendados.
e está faltando o terceiro, porque rompeu, deve estar debaixo dessa cúpula aqui, ó. Então eu vou girar o eixo e vocês veem aí que a cúpula está roçando ali, está raspando nesses fiozinhos. Se a gente der uma olhada aqui pelo outro ângulo, e aqui é mais chatinho de ver, mas dá para ter uma noção que isso aqui é uma faca que pode, ó, bateu ali, ó, não gira. Se eu puxar o conector um pouquinho para cá, ele dá um espacinho para girar. Ó, tá raspando lá. Então, o que acontece? Se o sensor Hall tiver sem, olha o foco aí de novo. Se o sensor Hall tiver sem a capinha plástica que vai por cima dele, que eu vou desmontar aqui e mostrar para vocês que está sem, depois vou mostrar o sensor Hall com a capinha plástica, que é o novo que a gente vai instalar aqui, vocês vão perceber que realmente aquela proteção faz muita diferença, e essa proteção já pode ter saído no seu. Tem muito distribuidor que está lá quietinho, bonitinho, você fala, não vai ter problema, mas quando você tira a tampa e olha aqui dentro, ele tem uns pedacinhos de plástico branco soltos aqui dentro. Basta ter óleo, ele acaba tendo um vazamento de óleo. Vocês veem aí uma cor amarelada, olha, tem óleo desse canto aqui, ó, tem óleo nesse canto aqui, e esse óleo já provoca o ressecamento dessas pecinhas de plástico e tudo acaba quebrando. Mas eu vou desmontar o restante aqui para a gente ter uma noção um pouco melhor. Removi o eixo completo de dentro do distribuidor, com o sensor Hall montado, a cúpula montada, não tirei nada, para ficar mais fácil de vocês entenderem como isso aqui funciona e o risco que oferece. Então aqui é o seguinte, acho que já deu para perceber, o sensor Hall é essa peça que eu estou movimentando, ela fica fixa dentro do distribuidor. O sensor propriamente está nessa parte plástica, mas toda essa base de metal faz parte dele também. E você tem esses fiozinhos que saem exatamente para cá, que interligam com o conector. E existe uma capinha plástica por cima disso aqui para proteger, para que essas pontas aqui acabem não pegando nos fios e não acabe cortando. E aqui não tem nem sinal mais dessa capa plástica. Então dá para imaginar que o sensor Hall está fixo lá dentro e essa cúpula está girando aqui dessa forma. Então ela vai pegar ali nesses fios e vai fazer um estrago, né? Como aconteceu aqui. Então aqui já dá para ter uma boa noção. Depois, na hora que eu for montar, eu mostro o sensor para vocês. Agora no momento eu estou sem nenhum sensor, mas na continuação do vídeo, assim que chegar o sensor novo, eu já vou mostrar ele para vocês, a capinha de proteção, que é bastante importante para ele ficar seguro e você não correr o risco de ficar na rua. Pessoal, eu removi a cúpula do eixo e apareceu mais um probleminha aqui. E é legal ficar essa dica aí para a gente complementar esse vídeo. É o seguinte, quem desmontou essa peça provavelmente foi meio cavalo. Vocês vão conseguir perceber pelo alinhamento desses dentes que deveriam estar perpendicular. Olha aqui, esse aqui está mais retinho em relação a essa parte de cima, embora tem essa marca aqui de pancada, mas forma praticamente 90 graus. Só que esse outro dente aqui está bem para fora e tem mais um outro dente aqui que está um pouco para fora também, que eu acho que é esse daqui. Tem um relevo aqui também. Ó, tem um relevo aqui também. Aqui está pior. Aqui também tem outro bem saliente. E o que acontece? Quando o pessoal usa um pouco de força nessa peça, você acaba gerando um outro problema. Por quê? Essa cúpula é fabricada em duas peças, esse miolo e essa parte externa. E uma peça é prensada na outra numa posição precisa. Ou seja, esse rasgo aqui em relação aos dentes, ele tem o ângulo certinho para ele ser montado. E quando você exagera na força, isso fica solto. O jeito certo de corrigir isso daí é calibrar a peça, ajustar o ângulo certinho e prensar novamente. Mas aqui soldaram, usaram aquela solda de metal que usavam antigamente em funilaria, né? Ainda tem muita gente que usa, mas usaram aquela solda de metal aqui, dá para ver por essa coloração, e foi por isso que essa peça enferrujou desse jeito. Por conta do aquecimento que estragou o tratamento anticorrosivo dela e ela acabou ficando desse jeito. A questão é aqui o seguinte, eu consigo voltar essa peça para o lugar, deixar esses dentes retos aqui, eu consigo deixar bacana. A questão é se esse miolo foi soldado na posição correta. Como eu estou com o distribuidor aqui completamente montado e nesse momento eu não tenho nenhum em fase de montagem para pôr essa cúpula no lugar e testar na prática isso, porque daí eu tenho a ferramentinha que eu desenvolvi ali para conferir isso no distribuidor.
eu vou ter que esperar para montar o distribuidor, limpar todo ele, montar e aí testar essa cúpula para ver se está batendo ponto no lugar certo. Porque se não tiver, qualquer coisinha fora aqui representa o dobro fora. Então se a gente tiver, por exemplo, com uma marquinha, eu até fiz uma marquinha de caneta aqui, ó, só para dar um exemplo. Se a posição original fosse essa e você alterar ela para cá, vamos supor que é alinhado aqui, ó, e você pega e altera para cá, você vai alterar o dobro, ele vai vir, na verdade o ponto vai vir parar aqui, não aqui nessa peça, mas lá no virabrequim. E aí, o que acontece? É muito fácil do distribuidor não dar mais ponto, você ir até o final de curso de um dos lados, ou ele ficar muito atrasado, ou ele ficar muito adiantado e você não conseguir chegar no valor correto. Isso é bastante comum, eu já peguei muito disso, ou montado errado, ou o que acontece bastante, dessas duas peças ficarem com folga, então ela fica movimentando, ela não gira em falso, mas ela tem uma folga que movimenta mais ou menos assim, ó, em relação à outra. Então quando você acelera e desacelera, essas duas peças se movimentam entre si. E o que acontece? O carro fica dando umas cabeçadas, fica variando o ponto, toda hora que você confere com a pistola está com um avanço diferente, e é por conta dessa folga entre essas duas peças. Então aqui eu vou ter que dar uma conferida para ver se a gente consegue reutilizar essa peça aqui, senão a gente vai ter que conseguir uma outra para substituir, porque o resto do distribuidor ele está muito bom, de carcaça, de eixo, está com todas as peças, mas essa daqui está danificada, então a gente tem que trocar aqui o retentor do eixo, o anel da carcaça, que é padrão quando a gente faz toda essa limpeza, o sensor Hall, porque quebrou os fios e está sem a capa plástica, e essa cúpula aqui a gente tem que dar um jeito ou substituir. O distribuidor aqui já está quase todo montado, aí nesse ponto eu gostaria de mostrar para vocês a capinha plástica que vai acima do sensor Hall, que é essa capinha aqui, ó. Essa capinha plástica aqui que protege esse sensor. E agora eu vou montar o restante para a gente testar a defasagem, se o ponto aqui do distribuidor está batendo no lugar certo, se a gente vai poder usar a cúpula ou não. Pessoal, trabalho finalizado. Vou começar aqui pelas partes que estavam enferrujadas, como essas alças que prendem a tampa, estão bastante enferrujadas, tanto a alça quanto o suporte dela que fica aqui embaixo. E isso daqui eu limpei bastante, né? Deu um trabalhinho aí para tirar toda a ferrugem. Isso aqui não é pintura, é um tratamento anti-ferrugem. A chapa aqui tá no aço, da forma que era, sem pintura nenhuma, mas com tratamento anti-ferrugem. E do outro lado aqui também, muito próximo do original. A carcaça toda ficou bastante limpa, os parafusos todos limpos também. Acho que eu troquei um parafuso só, que estava com a cabeça mais ou menos. O conector tá preso com chapa, então isso aqui não vai soltar mais, ó. Uma chapa aí moldada na posição correta dos dois lados. Um anel de vedação novo, retentor novo, sensor Hall internamente novo. O eixo também eu dei um bom polimento nele para tirar as ferrugens que tinham aí. Ele não tinha riscos em demasia, nem uma parte corroída, era só uma ferrugem superficial. E a boa notícia é que eu pude utilizar a mesma cúpula, porque quem soldou ela soldou, se não na posição perfeita, praticamente perfeita. Eu já vou mostrar isso para vocês. O que eu queria mostrar antes aqui é que ela tá bem redondinha, bem alinhada, ficou bem certinha. Eu consegui desentortá-la completamente. Vocês podem ver aí que tá bem certinho. Deixa eu ligar a luz do celular aqui para facilitar um pouco. Talvez dê para ver um pouquinho melhor. Mas ela ficou bem alinhada, não tá raspando em nada, ficou bem centralizado. A circunferência ficou certinha, eu consegui voltá-la perfeitamente para o lugar. Isso é bem legal. E aí eu testei, ela deu a posição praticamente perfeita. Eu já vou explicar para vocês, eu já vou mostrar o teste. E a gente está utilizando a mesma cúpula, não precisamos substituir, que senão seria chato de conseguir outra. Então é o seguinte, eu tenho um aparelhinho aqui que eu uso para testar. Então é o seguinte, quando eu giro o distribuidor aqui, ele acende aquele LED verde, me indicando que o sensor Hall está operando, que ele está operando da forma correta, porque ele está me mandando um pulso negativo. E ele não poderia acender o LED do meio, porque esse LED do meio me indicaria um curto-circuito. Então está funcionando perfeitamente. Aí eu tenho aqui um rotorzinho que eu modifiquei para verificar o alinhamento, que eu encaixo aqui. E aí a gente pode ver aqui, ó, tem uma marquinha que significa o primeiro cilindro. Quase todo distribuidor da Bosch tem essa marquinha para facilitar a vida. Então a gente direciona para cá e vocês veem que o sensor Hall ele está dando o sinal bem próximo
do primeiro cilindro. Isso aqui está dentro da tolerância, pessoal. Tem distribuidor que alterna o sinal um pouquinho antes, tem distribuidor que alterna um pouquinho depois. Esse é um dos motivos porque você precisa ajustar com pistola de ponto, que não dá para pegar a referência da carcaça e da gaiola do comando e falar, olha, coloca tantos milímetros para frente que vai estar no avanço certo, porque a própria construção do distribuidor pode ter uma pequena variação interna e fazer com que esse ponto aqui de mudança, que vai ser o que realmente interessa para o início do avanço, ele pode estar um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás. Aqui está totalmente dentro da tolerância, está super tranquilo, então fiquei muito feliz com isso. E o motivo principal do distribuidor precisar ser ajustado é porque ele foi concebido para ser ajustado. Por exemplo, nesse carro, na tabela, no manual, pede para ter um avanço inicial de 8 graus, mas ele poderia ser colocado num carro que pediria um avanço inicial de 20, bastando ajustar. E a montadora, na época, eles faziam essas peças pensando nisso, que motores diferentes poderiam usar o mesmo componente e que poderia ser ajustado. Por isso que você não tem um ponto fixo, porque é uma peça concebida para ter ajuste para motores diferentes. Então, ou seja, usa a mesma peça com ajustes diferentes em motores diferentes, tá? Olha essa diferença aqui. Não chega a 2 milímetros de diferença. Vamos falar aqui em medida, porque é o que o pessoal fala. Põe o distribuidor com a marca aqui da carcaça alinhada a tantos milímetros para frente. Você deve ter aí uns 2 milímetros de diferença. Então, ou seja, esse distribuidor aqui ficaria 2 milímetros mais avançado do que um que ficaria alinhado perfeitamente, ou ficaria 5, 6 milímetros mais avançado do que um que ficaria apontado para esse lugar aqui, por exemplo. Isso em graus, pessoal, se a gente estiver falando aqui, ó, de uns 5 graus, vamos chutar aí em torno de 3 a 5 graus, que acredito que deva ser essa a diferença entre a marquinha e aonde o rotor está apontando. Isso significa que no virabrequim, quando a gente medir com pistola, vão ter aí por volta de uns 6 graus. Então, se você alinhar a marca do jeito que o pessoal diz, você pode estar com o carro 6 graus fora, e isso é bastante. Imagina um carro que está na tabela que precisa de 8 inicial, que é recomendável hoje é você usar uns 10 ou até 12 por conta do álcool, e aí de repente do jeito que você alinhou, o carro vai ficar com uns 3 ou 4 graus de avanço somente, vai ficar bastante longe do recomendado e vai ficar xoxo, vai ficar ruim para andar, tá certo? Essa aqui é a explicação que eu tenho para vocês sobre essa marquinha, porque é importante ajustar com a pistola de ponto, porque existe uma diferença construtiva no próprio distribuidor, existe uma margem de erro, uma margem de tolerância, e 1 grau que você altere no distribuidor são 2 graus na prática no virabrequim que você vai enxergar na pistola. Então aquela história de alinhar mais ou menos com a mão, esquece, pessoal, é besteira. Eu vou tirar aqui, ó, para mostrar uma outra coisa para vocês ainda nesse assunto. O distribuidor original ele tem essa marca. Quase todo mundo fala, não, é só colocar na gaiola e alinhar essa marca com a marca que tem na gaiola. Pessoal, essa marca aqui é uma marca para linha de montagem. O cara chegava lá, encaixava o distribuidor no motor, deixava alinhado, ele sabia que o carro estava em mais ou menos 0 grau. Poderia estar em 1 grau negativo, 2, 3 negativo, poderia estar em 2, 3 positivo, mas ele sabia que estava próximo do zero. Então ele batia na chave, o carro pegava, saía daquela região da linha de produção, já funcionava, e o carro ia para a parte de ajustes. E aí quem ajustava não era a mesma pessoa que estava montando. Quem ajustava avanço de ignição, mistura, era outra pessoa, era outro setor. E aí sim o cara ia colocar a pistola lá e avançar o distribuidor, porque avançando é partindo daqui para cá, atrasando é partindo daqui para cá, certo? Então é esse o motivo. Essa marquinha aqui é uma marca de referência só de montagem, não é para você levar em consideração para ponto nenhum. Para levar em consideração, pistola de ponto, verificar no virabrequim com bastante cuidado. Vou fazer um vídeo sobre isso ainda, porque com a idade do carro e o tipo de polia que ele usa, dependendo do tipo de polia, se for um modelo com ar-condicionado e um modelo com direção hidráulica, a parte externa da polia, que é onde a gente usa como referência, pode sair de referência, ela pode sair de posição, e normalmente já saiu por conta da idade. Vou fazer um vídeo dedicado sobre isso. A polia em 2 partes, e a parte externa, que é onde a gente usa para enxergar a mesma marca, ela pode sair de posição, então te engana. O ideal hoje em dia é medir pela polia do comando.
mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque é uma coisa que eu tenho que mostrar no carro, tenho que mostrar fazendo. Eu já tenho vídeo aí, o último vídeo que eu fiz isso foi o do SLE com Fulltech, que eu medi pela polia do comando, porque não dava para enxergar mais pela polia do virabrequim. Tá certo, pessoal? Mas esse aí, mais um trabalhinho. E como sempre, além de mostrar o trabalho para vocês, também algumas dicas aí bastante importantes do funcionamento do distribuidor e funcionamento do motor. Pessoal, dá uma força aí, dá um like, ajuda um pouquinho aí, que realmente não é fácil editar, montar esses vídeos e colocar aí para vocês. Pode parecer pouca coisa fazer esses vídeos aqui, mas na realidade leva bastante tempo até que fiquem desse jeito, que eu não tô achando ainda muito bom, mas mesmo para chegar nesse nível ainda leva bastante tempo, então dá uma força aí, assim ajuda bastante. Valeu!